E aí pessoal, beleza? O negócio é o seguinte, antes de eu começar a falar do vídeo de hoje, vou te pedir um favor. Clica aqui para se inscrever e ativa o sininho para receber as notificações dos vídeos que eu normalmente costumo postar às quartas e sextas-feiras logo cedo pela manhã. Falou? Então, hoje eu vou falar sobre os 7 fatores cruciais para se chegar ao sim, ou seja, o passo a passo que você vai seguir para estar de frente com o seu paciente ali e negociar o seu tratamento, o seu planejamento. Beleza? Então vamos lá. Primeiro fator é a técnica de abordagem. É o primeiro contato que você vai ter com o seu cliente. Ou seja, você não vai ter uma segunda chance para causar uma primeira boa impressão. São coisas simples, como por exemplo, recepcioná-lo e dar um belo sorriso. Eu até falo num vídeo anterior, clica aqui nesse link, você vai ver o vídeo que eu falo das 5 características do sorriso. Dentro da técnica de abordagem, você vai recepcionar o seu cliente, seu paciente, dando um belo sorriso. Quem é que não gosta de receber outra pessoa com um belo sorriso? Então você já vai dar uma cativada nele com um belo sorriso. E aí você vai avaliar como que ele está vestido, de repente, com uma camisa de futebol ou qualquer outra coisa. Você precisa pegar o link que eu chamo. É o que? Você vai falar alguma coisa sem ser relacionado a dente para ele entender que vocês têm alguma coisa em comum. De repente você está com a camisa de futebol e aí você fala do time que jogou e tal. Você precisa criar um vínculo com ele nesse momento. Com isso, você gera uma conexão com ele antes propriamente de saber o que ele deseja. Segundo fator, entendendo o cliente ou o paciente. Não adianta você olhar, fazer uma anamnese e aí você tentar empurrar alguma coisa sem antes ouvir. Um bom vendedor, um bom negociante escuta antes de poder apresentar o seu plano de tratamento, o seu planejamento. Por exemplo, o seu cliente ele tem os dentes apinhados e aí antes de você ouvir ele, você vai falar assim, esse cara precisa de um aparelho. Aí tenta empurrar um aparelho ortodôntico para ele. Só que ele nem falou e às vezes ele nem quer os dentes alinhados. Ele só foi ali para quê? Ter os dentes claros. Então você precisa ouvir antes de oferecer, ser mais assertivo no que ele quer. Nesse fator de você ouvir o cliente, o mais importante é fazer as perguntas certas. Tenta entender ele e aí você pergunta, vai fundo no que ele precisa. E aí talvez com a pergunta certa você consegue linkar, consegue aprofundar o que ele quer e aí você vai assertivo, oferecer o que ele precisa. Vamos agora para o terceiro fator crucial numa venda, que seria o rapport. O que é o rapport? Rapport é uma palavra em francês, significa espelhamento. Então você precisa, além de entender o cliente e abordar o cliente certo, você precisa se conectar com ele. Então o rapport, muitas das vezes, é você conversa com a outra pessoa e aí você começa a espelhar a forma como ele está conversando contigo, os gestos, o tom de voz, a velocidade das palavras. E tem casos que dizem que quando rola um rapport é quando a pessoa sente um frio na barriga ou fica com a pele avermelhada. E aí você tem certeza que criou aquele link, aquele rapport com aquela pessoa e obviamente nesse momento, quando você cria o rapport, você começa a liderar a negociação. Nesse momento, a pessoa de alguma forma pensa, cara, conheço ele de algum lugar. É a primeira palavra que a pessoa pensa. E aí, a partir desse momento, ela começa a seguir os seus passos e as suas orientações. Então vamos para o quarto fator, que são os gatilhos mentais. Já ouviu falar em gatilhos mentais? Então, se você não sabe, gatilhos mentais são técnicas de persuasão que se relacionam com aspectos instintivos, emocionais e sociais presentes em todos os seres humanos. Em outras palavras, é a capacidade de teu cérebro economizar decisões ao longo do dia, de forma instintiva. Ou seja, o teu cérebro ele vai tomar decisões no piloto automático sem mesmo que o seu racional perceba. É como se ele filtrasse as decisões que você precisa de uma certa atenção e outras que você já decide no automático. E alguns gatilhos mentais precisam estar dentro de uma negociação. Por exemplo, história, prova social, escassez e urgência, reciprocidade, comprometimento, porquê, exclusividade, pertencimento, referência, ancoragem, descaso e validação. Eu vou fazer um vídeo só sobre gatilhos mentais, porque esse assunto merece uma atenção especial. Quinto fator,
é a negociação, são as técnicas de negociação. A negociação, ela requer um preparo, ela tem a ver com você entender o perfil comportamental do seu cliente. Tem um vídeo que eu falei só sobre perfil comportamental e nesse fator, a negociação, você precisa entender de perfil, porque o perfil ele vai te direcionar o como você vai falar, qual a sua linguagem, como a sua linguagem vai chegar no ouvido do seu cliente. E aí você precisa entender de perfil. Sexto fator, quebrando as objeções. Quem é que nunca ouviu assim? Ah, doutor, isso aí tá muito caro. Ou, poxa, doutor, gostaria muito, mas eu não tenho tempo para isso. Ou, poxa, eu gostei muito, mas eu preciso conversar com meu marido ou com a minha esposa. E aí, quebrando as objeções, você precisa entender como a cabeça dessa pessoa está pensando e aí você vai, quebra as objeções. Porque o mais importante dentro de uma negociação é exatamente isso. Você já saber quais são as objeções e aí você estudar aquilo e aí vir diretamente, quando ele apresentar isso, você vai quebrando as objeções. E o sétimo e último fator para se chegar ao sim numa negociação ou numa venda ou num planejamento ou no orçamento é o pitch de vendas. Você sabe o que é pitch de vendas? É o fechamento do seu planejamento, é o grande final de toda a sua teatralização até agora. Então, se você seguiu o passo a passo que eu acabei de te dizer, aí o pitch de vendas fica fácil. Porque o seu cliente, nessa hora, ele já está rezando para saber quanto que é, porque ele quer, ele deseja muito isso. Então, dentro do pitch de vendas, você precisa solucionar a dor do cliente, você precisa elencar todos os seus benefícios, seus diferenciais, você precisa colocar uma ancoragem de preço e aí a oferta seria a técnica do guardanapo e aí você chama para ação. Então é isso, se você gostou do vídeo de hoje, eu vou deixar um presente para você. Clica aqui no link da descrição e você vai receber um e-book inteiramente grátis com todo esse assunto que a gente abordou hoje, beleza? E aguardem os próximos vídeos, tem muita coisa boa vindo por aí.